Fala, nação, vamos falar do Mengão, né? Desse pós-jogo. Eu vou passar a fazer esse pós-jogo mais completão, pelo menos um dia depois, na manhã seguinte ao jogo, porque é uma forma de deixar passar um pouco a emoção, porque eu sou torcedor, apesar de eu ter feito jornalismo, não ter completado, mas ter uma visão jornalística das coisas, eu sou torcedor. Eu criei esses canais de comunicação para falar do Flamengo. Posso falar de outra coisa também, de futebol, de outras coisas, tudo bem. Mas para falar de Flamengo. Então, se você está vendo aqui pelo GTV, já deixa o like, comenta aí, compartilha. Se está vendo no YouTube, também se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Comenta aí, faz o que você quiser, me ajuda a crescer esse canal aí, esse canal de comunicação. Eu procuro conversar com todo mundo, o máximo de pessoas que eu posso. E vamos falar do jogo. Bom, para falar desse jogo, a princípio eu queria falar da polêmica da semana, né? Ou do final de semana, já que o jogo foi na segunda. Começou com os treinamentos, né? O Rogério treinou com o Arão, pelo menos foi o que foi passado pelo Vene Casagrande, jornalista, repórter que cobre o Flamengo do jornal O Dia, um cara que tem fontes quentíssimas lá dentro do Flamengo, ninguém sabe quem é. Ele tá na função dele, ele é jornalista. O jornalista tá no papel dele informar o torcedor. Claro, isso prejudica o Flamengo de certa forma, mas aí a culpa é de quem passa isso, não do jornalista. O Flamengo tem que descobrir quem é que passa, quem é essa fonte lá dentro. Alguns chamam de X9, eu acho um pouco pejorativo, mas é isso que acontece. Ele falou que o Arão poderia jogar na zaga porque o Rogério Ceni treinou com o César como titular. Bom, não seria novidade nenhuma, visto que ele já botou o César titular no último jogo contra o Ceará e botou o Arão no meio do jogo como zagueiro. É desnecessário, certo? O Flamengo tem um monte de zagueiro lá, será que eles não prestam? Nenhum da base presta, os que foram contratados, Léo Pereira e Gustavo Henrique, bom, pra mim não presta, mas não dá pra jogar. Hoje jogou o Gustavo Henrique, foi um jogo, ele até acertou, porque não pelo Gustavo Henrique, mas porque como o Goiás entrou com duas torres na frente, o Fernandão e o Rafael Moura, o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio foram suficientes para não deixar eles fazerem quase nada. E aí o Rogério Ceni não errou, mas poderia ter botado o Natan também, eu não acho que teria mudado muita coisa, talvez tivesse ganhado um pouco mais na saída de bola. E aí eu queria falar de alguns jornalistas inclusive que eu admiro, eu não vou citar nomes, mas que estão passando um pano pro Rogério Ceni, estão defendendo, não são todos não. Hoje eu vi um tweet do Rodrigo Matos do UOL, excelente, falando que o time do Rogério Ceni não evolui, entendeu? Eu mesmo tenho a mesma opinião dele, falando que há uma lupa muito grande com o erro dos garotos e outros medalhões, como o Everton Ribeiro, que não está jogando nada. O Everton Ribeiro, gente, sumiu. O Everton Ribeiro não é encontrado desde sua ida para a seleção. Ele sumiu, ninguém sabe o que se passa com ele. Eu fico muito triste, porque eu gosto dele. Eu não queria estar reclamando, mas o Everton Ribeiro não joga nada. O time todo está jogando abaixo, principalmente pela questão coletiva. Mas o Everton Ribeiro destoa, porque você vê que ele está jogando pior do que os outros. Ele está indo além, sabe? Ele está jogando... Nossa, ele erra coisas simples, desanimado. O que está acontecendo com ele? Eu não sei. Você vê erros também do Arão, menos esse jogo, é verdade, jogou bem até. Mas o Felipe Luiz, o Willian errou, o Gustavo Henrique errou várias vezes outros jogos que ele jogou, várias derrotas o Flamengo teve com erros capitais dele. E você vê que eles sempre têm outras chances. Os garotos erram e não voltam. Você viu que o Hugo errou alguns jogos, mas ele voltou hoje e fez um jogo seguro. Vamos falar dos jogadores caso a caso. Mas é isso que eu queria falar. Gente, a base não vai ser a salvação, mas também não adianta você só ver os erros da base. Muito jornalista faz isso. E os medalhões lá, ele fecha o olho, faz vista grossa para não ver os erros dos medalhões. Isso comigo não cola. Uma coisa que na minha vida eu não faço é idolatrar político, idolatrar jornalista, idolatrar ninguém. Entendeu? Se eu tiver que idolatrar alguém, eu vou idolatrar meu pai e minha mãe. Entendeu? Para de idolatrar pessoas porque elas falam besteira, elas erram. Elas falam às vezes certo, às vezes errado, então você tem que analisar opinião por opinião. Mas vamos falar do jogo. O jogo começou e o Flamengo demorou. Acho que, se eu não me engano, até os 25 minutos o Flamengo não tinha dado um chute a gol. Tirando os gols anulados, que não conta, porque estava impedido. O Gabigol vive impedido, tá? Eu vou botar aqui os prints para mostrar. Os prints estão na tela aí. Eu vou botar para mostrar como ele poderia ter olhado o zagueiro. No primeiro lance, o zagueiro tá. Um zagueiro aqui no canto direito da defesa do Goiás, dá condições para ele, certo? O defensor do Goiás. Ele poderia olhar esse zagueiro e se posicionar de acordo com ele para não ficar impedido.
Na verdade, ele não dá condições, né? Ele poderia dar condições se o Gabigol tivesse ligado, mas não. Ele fica impedido, finaliza até muito bem, mas perde o gol. No segundo gol também, existe um zagueiro colado nele, ele podia ficar às costas do zagueiro, se ligar para não estar impedido. Mais uma vez ele fica impedido. Ele fica muito impedido, é um erro do Gabigol. A gente já deixou de fazer vários gols porque ele estava impedido em vários lances. Mas eu gosto do Gabigol, ele não estou criticando ele nisso, mas assim, num todo eu gosto do Gabigol, a presença dele ajuda o Flamengo. E vamos chegar lá porque ele fez mais um gol hoje. O Flamengo demorou muito para chutar, até que o Flamengo foi fazer o gol aos 41:50, com passe do Diego para o Arrascaeta, gol do Arrascaeta. Para mim, os dois melhores jogadores em campo. O Diego foi escolhido, eu escolheria o Arrascaeta, mas não acho um crime o Diego ganhar não. O Diego também jogou muito bem. Aliás, vem entrando bem e hoje jogou muito bem na ausência do Gerson. E aí você se pergunta, o Diego pode entrar no time? Eu acho que pode. O Everton Ribeiro não está jogando nada, por que não testar ele ali? E o Gerson de segundo volante? Ou o Gerson aberto na ponta direita e o Diego de segundo volante? Eu acho que o Gerson jogando aberto, a gente perde um pouco do Gerson no meio, mas pode ser uma coisa que pode dar certo, sabe? Aquele tchan que vai mudar o time. Será que o Rogério não pensa nisso? Será que ele treina isso? Uma coisa que o Rogério faz que é errado, por exemplo, sempre me ensinaram a ser crítico. Me ensinaram a analisar as coisas. Uma palavra que eu não gosto muito, que é meritocracia, mas no futebol dá para fazer, porque todos ali têm o mesmo treinamento. E o Rogério Ceni muitas vezes foi perguntado em uma dessas coletivas, uns jogos atrás, sobre o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro joga porque não está jogando nada. Ele disse assim, o Everton Ribeiro jogou muito em 2019, até uns meses atrás ele estava na seleção. Então quer dizer que ele bota o jogador para jogar com o nome, pelo que jogou há um ano atrás, pelo que jogou há 3 meses atrás. Para que ele treina? Ou ele tem medo de barrar jogador medalhão? Se ele tem medo, ele não pode ser treinador do Flamengo. Mais um motivo que eu dou para vocês aqui, que ele não pode ser treinador do Flamengo. Ele tem que botar para jogar quem está melhor, independente do nome. Ainda mais, ele pode até dar chance para jogadores como Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson. Não, vou esperar um pouquinho mais. Mas o Everton Ribeiro já está esperando muito tempo. Às vezes o cara indo pro banco, treinando um pouquinho melhor, ele liga uma coisa nele ali, ele começa a jogar de volta aquele futebol que a gente sabe que ele conhece de bola, sabe? Aquele futebol que a gente conhece que ele vai jogar. Mas no momento ele não tá jogando. E aí o Flamengo fez o gol, né? Aos 41:50 com a Arrascaeta. Veio o segundo tempo. Logo no inicinho o Diego já deu um chute pro gol, que ele poderia ter aberto no Isla, e ele chutou direto, quase gol. O Tadeu ficou só olhando. Depois teve um chute do Everton, né? Do Everton Ribeiro, que foi o que ele fez no jogo, foi esse chute que o Bruno Henrique ajeitou para ele deu um chute, o Tadeu defendeu também. Foi aos 15 minutos do segundo tempo esse lance. Talvez seja uma das únicas jogadas que o Flamengo fez de triangulação na área. O time tocou bem, acabou sobrando no Everton Ribeiro, que bateu, e o Tadeu fez a defesa. Aos 17 veio o segundo gol do Flamengo. O Bruno Henrique arrancou, o zagueiro tomou a frente dele, escorregou, deu mole. O Bruno Henrique pegou a bola, levou, entrou na área, tocou no Gabigol, gol do Flamengo. O Gabigol ainda dominou a bola antes de chutar. Eu fiquei com medo de estar impedido ali, mas a jogada foi legal. Gol do Gabigol. O Gabigol está... Depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou postar nos stories aí, ou vou postar aqui nos comentários, quem estiver vendo no YouTube. O Gabigol está a alguns gols de se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Ele só está atrás de Renato Abreu. E aí veio o jogo, né? O Flamengo já meio que contando com a vitória. Ele tirou o Gabigol, tirou o Bruno Henrique. Ele disse que é porque os jogadores estão com cartão, né? Foi mais para poupar. O Gabigol saiu meio puto ali. O Rogério Ceni falou alguma coisa no ouvido dele, deu uma acalmada no garoto. Deve ter falado para poupar, meu garoto. E tá certo, né? Pra poupar. Eu não tiraria o Bruno Henrique não se fosse pra poupar. Mas o Gabigol, pra tomar um amarelo, não custa, né? A gente sabe. A culpa é dele. A culpa é dele de ter ganhado essa fama. Apesar de eu gostar muito dele, do jeito marrento, mas ele pode tomar um amarelo a qualquer momento. Tudo bem. Aí o Goiás deu umas mexidas ali, tentou chegar. O Flamengo deu poucos moles, quase nenhum. Quando chutou, o Hugo tava lá. Segura o Hugo. Diferente do César, ele não aceita qualquer chute, tá? O Hugo Neneca tem um grande futuro. Então, para quem é jornalista e torcedor e anti qualquer outro tipo de pessoa que acha que a base não pode servir, aí, ó, o garoto estava lá, pegou, talvez se fosse o César, a bola tinha entrado, uma dessas ou duas dessas. E o Flamengo foi,
No finalzinho, aos 48:55, já se encerrando os acréscimos, o Pedro tirou do zagueiro, bonito, chutou e o Tadeu aceitou. Uma falha do goleiro do Goiás, que não costuma falhar contra o Flamengo. Não teve gol do Rafael Moura e teve falha do Tadeu. O mundo vai mudar, minha gente. O mundo vai mudar, porque geralmente quando o Goiás joga contra o Flamengo, tem gol do Rafael Moura e o Tadeu fecha o gol. Tem a questão, aí entrou no finalzinho o Michael e o Vitinho, que são casos à parte. O Michael é bizarro, que parece uma criança jogando no meio de adultos. Sabe aquele futebol de fim de ano da empresa? Quando bota o filho de um funcionário para jogar? É o Michael. Nossa, ele se enrola. Eu ri, vários lances aqui eu fiquei rindo, cara. Mas eu rio de nervoso, misturado com pena. É um negócio assim bizarro, meu Deus do céu. E o Vitinho? O Vitinho sai de casa para Goiás para trabalhar, para jogar no Flamengo. Entra no finalzinho, parece que ele já jogou 2 jogos inteiros, de tão cansado, de tão morto que ele... Cara, será que nessas horas faz falta um psicólogo? Será que faz? Marcos Braz acha que não. Acho que o Flamengo não precisa de psicólogo. Manda ele ter uma conversinha com o Galhardo para ver se precisa ou não de psicólogo. Bom, esse foi o jogo do Flamengo. O Flamengo não fez mais que sua obrigação. O futebol do Flamengo ainda é fraco, coletivamente fraco. Vamos ver. Vocês sabem que a minha opinião é a demissão do Rogério Ceni. O Flamengo já tem que pensar na temporada 21. Já era para ter contactado um treinador português bom, o Rui Vitória, o Sérgio Conceição, o Carlos Carvalhal. O Rui Vitória está desempregado. Pesquisasse, trabalhasse em cima desse treinador para trazer ele para ontem. Já era para ter trazido há 1-2 semanas, certo? E aí o Flamengo talvez já tivesse com um treinador agora. Aí você me diz, vai chegar assim? Ué, a gente tem que pensar na próxima temporada, que não vai demorar muito para chegar, tá? Questão de título ainda dá, porque tá todo mundo na briga, mas jogando esse futebol aí eu não acredito, tá? O Flamengo, lembrando que o Flamengo ainda não ganhou de ninguém no G4. O Flamengo perdeu pontos para um monte de pontos para times lá de baixo, mas essa questão de não ganhar de ninguém no G4 até hoje no campeonato é puxada. Vamos ver contra o Palmeiras quinta-feira se isso cai por terra, né? Se o Flamengo consegue essa vitória. Conseguindo essa vitória, é uma possibilidade aí, fica mais claro, né? Talvez o Rogério Ceni garanta até o seu emprego, independente do que acontecesse. Inclusive com o título, eu teria já um técnico na manga, um técnico grande para disputar todas as competições do ano que vem forte, tá? E é isso. Considerei um jogo... O Goiás é muito inferior ao Flamengo, muito lá na zona de rebaixamento, deve cair, mesmo com a melhorazinha que deu, não é o suficiente. O Flamengo não fez mais sua obrigação, mas estou feliz com a vitória. E agora, podendo analisar de forma mais fria, eu vejo que o Flamengo jogou um futebol pobre, tem muito a melhorar, e eu não acredito que jogando esse futebol o Flamengo consiga o título. Vai ter que melhorar muito. Eu não confio. O Rogério Ceni foi uma decepção para mim. O treinamento dele é ruim. A gente vê que passa semana, entra semana, o Flamengo não melhora. Em alguns momentos até piorou. E as coletivas são piores ainda, com desculpas, com frases como meu treinamento é muito bom, sabe? Tentando se autoafirmar, desesperado. Eu não gosto. E é isso. Saudações rubro-negras. Se você chegou nesse final do vídeo, viu até aqui, comenta aí, nerd no fim, comenta aí embaixo, para você ver que você chegou no final do vídeo do Nerd Rubro Negro. Tamo junto, até o próximo jogo e saudações rubro-negras.